O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 415. Pouco depois de absorver o poder do vazio e do vermelho de Taiji. Antes de ir para casa, devo me verificar primeiro. Seong Ji-han, que desta vez ganhou muito poder, decidiu verificar sua condição antes de voltar para casa. Atualmente, ele não apenas implantou a mão do administrador, mas o processador de vazio também foi completamente incorporado em seu rosto. Seu estado atual não era diferente de uma bomba relógio ambulante. A sala de treinamento vazia que foi atualizada após ultrapassar o nível 500 deve servir para testar meu poder. Quando ele entrou na sala de treinamento vazia assim. Você fez isso. O dono da arena já estava esperando lá. Você veio de novo? Acho que você não é uma pessoa ocupada. Estou ocupado, mas este assunto tem prioridade máxima. Ele respondeu calmamente às palavras de Sang Ji-han e olhou para sua mão. Desde que você veio para a sala de treinamento, suponho que a mão ainda não te devorou. Por que você pensa isso? Porque se a mão do administrador tivesse dominado você, não teria como isso chegar aqui. Ah. Se a mão do administrador dominar Seong Ji-han, não há razão para entrar propositalmente na sala de treinamento vazia. Sang Ji-han acenou com a cabeça e olhou para sua mão. Sua mão direita voltou para onde os olhos vermelhos brilhavam. Eu estava coletando informações, mas a entrada aqui foi interrompida. Mas descobri resultados surpreendentes. Como esperado, o corpo principal era o corpo principal. Ao contrário de antes, ele enviou seu significado de dentro para fora, sem exibir texto do lado de fora. Por que eu sou o corpo principal? Eu vou te contar assim que esse cara for embora. Mesmo que a mão do administrador tenha se estabelecido como braço direito, ele ainda parece estar atento ao dono da arena. Entendi. Seong Ji-han respondeu assim e olhou para o dono da arena. O rosto cósmico usando um chapéu. Ele olhou para Sang Ji-han e piscou os olhos. A razão pela qual vim aqui é por causa do processador vazio. Por quê? Você quer arrancar o rosto? Eu gostaria de fazer isso se pudesse, mas os superiores não permitiram. Sang Ji-han franziu a testa. Se for seu superior, seria o administrador negro. Se não fosse pelo administrador, seu rosto poderia ter sido realmente arrancado. Então, eu estava pensando, você estaria disposto a doar seu rosto? Essa pessoa também não iria impedi-lo se você dissesse que vai dar isso sozinho. Eu poderia doar se você lidar de forma limpa com Deus marcial por mim. Isso é lamentável. Esse tipo de intervenção contra ele é impossível para nós. Por que não? É complicado de explicar. Basta pensar que existem restrições para que o vazio intervenha diretamente. Então não posso te mostrar a cara. Sang Ji-han tocou o queixo rachado. O processador vazio que não só aumentou seu vazio em 300, mas também mudou seu limite de capacidade para 999. Mas a rachadura que começou no final de seu rosto não se sabia quando se expandiria. Estou carregando 2 bombas. E eles estão presos ao braço e ao rosto. Ainda assim, se vai explodir de qualquer maneira, ele deveria detoná-lo na frente do deus marcial. Enquanto Sang Ji-han pensava nas coisas fundidas em seu corpo assim. Acho que doar é difícil, afinal. Então, vamos ao ponto principal. Ponto principal? Sim. Zing. A luz floresceu das 2 estrelas brilhando na face cósmica. O dono da arena exibiu uma tela grande. Desta vez, a arena realizará um evento chamado Arena do Iniciante. Arena para iniciantes. É um evento que reúne raças que ainda não atingiram um nível intermediário e lhes dá bônus de evolução. Abaixo do intermediário. Sim, também forneceremos oportunidades de participação completa para que os jogadores da Diamond League possam participar. Seong Ji-han piscou os olhos ao ouvir isso. As condições que o dono da arena listou de alguma forma. Está perfeitamente alinhado com a situação da humanidade. É apenas meu sentimento? Não, esta arena para iniciantes é um evento feito sob medida para a humanidade. As condições de participação e recompensas. Está configurado para que a humanidade possa receber os bônus de evolução. O dono da arena confirmou prontamente a pergunta de Seong Ji-han. Por que é que? Porque a humanidade precisa se tornar uma raça intermediária o mais rápido possível. Os superiores querem dar-lhes essa oportunidade. O administrador. Sim, ainda assim, a administração não pode dar bônus de evolução diretamente para uma única raça. Então eles prepararam o quadro. À medida que a humanidade evoluiu do nível mais baixo para o mais baixo. Os administradores preto e branco, que reconheceram adequadamente esta raça e começaram a monitorar Deus marcial enredado com eles. Se passarem do nível inferior ao intermediário, serão capazes de examinar a humanidade mais de perto. E se o que Yggdrasil disse for verdade, será possível confirmar através da evolução da raça se a própria raça humana é a raça do administrador vermelho. Superficialmente, é uma oferta imbatível para a humanidade. Mas a Arena dos Iniciantes continha várias intenções. No entanto, não é como se ele pudesse recusar isso também. E Seong Ji-han será excluído deste evento. Você está dizendo que não posso participar? Apenas jogadores pertencentes às ligas Diamond e Master podem participar. Se você vai insistir de qualquer maneira, deveria ter me deixado participar também.
Atualmente você está recebendo atenção considerável no Battletoad. Se organizarmos um evento injusto chamado Arena de Iniciantes, surgirão fortes protestos. Achei que o administrador não se importaria com os protestos dos jogadores. É incômodo ter barulho desnecessário. Então, eles estabeleceram as condições para excluir a participação do famoso Seong Ji-han. E apenas jogadores humanos participam da arena para iniciantes? Não parece que esse seja o único motivo. Esse cara não vai me contar. Foi o dono da arena que deu uma desculpa absurda de que o excluiu porque os protestos incomodam. Não há como o verdadeiro motivo ser revelado, mesmo que ele o investigue. Então, por favor, incentive a humanidade a participar deste evento. Diga-lhes para receberem muitos bônus de evolução. Você realmente quer tornar a humanidade intermediária, não importa o que aconteça. Sim, essa é a vontade dos superiores. Suoshi. O dono da arena olhou para o braço de Seong Ji-han por um momento. Então, vou me despedir agora. O fim, se você fosse apenas me informar sobre a arena para iniciantes, não precisava vir pessoalmente. Entre minhas tarefas, verificar a condição de Seong Ji-han também foi uma delas. Já que você parece bem, eu irei agora. Ok, tchau. Enquanto Sang Ji-han acenava com a mão. SHH. O dono da arena desapareceu na escuridão. Assim que ele saiu. Como esperado do rank 4, bastante irritante. Classificação 4? Na minha época, ele estava no rank 4. Anteriormente, ele ouviu da Rainha das Sombras que o dono da arena estava entre os 20 primeiros no vazio. Mas ele não sabia que era uma existência de tão alto escalão. Ao vê-lo vir até aqui, ele deve ter ficado preocupado com você, afinal. Parece que sim, não tenho intenção de devorar o corpo principal. Mas ele parece estar entendendo mal. Então, qual foi o resultado incrível que você descobriu antes? Ah, isso, corpo principal. Você não terá escolha a não ser se surpreender com isso. Sua raça. Enquanto ele mencionava a corrida, Seong Ji-han respondeu com indiferença. Não me diga que a humanidade acabou por ser o administrador vermelho. É isso que você está tentando dizer? Colchete que abre ponto de interrogação. Como você já sabia? Yggdrasil me contou. Verde descobriu? Oh não. A mão do administrador ficou perplexa com a resposta de Sang Ji-han. Mas ele também não estava se sentindo muito bem. Acho que o que Yggdrasil disse não era mentira. Ver a mão do administrador vermelho reagir assim seguindo Yggdrasil. É certo que o verdadeiro administrador vermelho permeou a própria raça humana? Isso não vai funcionar. Precisamos evoluir rapidamente a humanidade e prosseguir com o processo de fusão antes que Verde interfira. Fusão? Se queimarmos este planeta com a chama sagrada, toda a humanidade retornará ao corpo principal. Então o corpo principal poderá recuperar seu antigo poder. Não, se a humanidade se tornar intermediária, poderá se tornar ainda mais forte. Então eu também desaparecerei e apenas o administrador vermelho permanecerá. Colchete que abre ponto de interrogação. Esse não é o caso. O corpo principal possui as qualificações mais destacadas de um vermelho entre a humanidade. O corpo principal se tornará o novo administrador vermelho, ascendendo de humano a administrador. A mão que disse para queimar toda a humanidade na chama sagrada e se tornar o novo administrador vermelho. Seong Ji-han ouviu silenciosamente suas palavras e então perguntou. Vamos pensar sobre isso depois da evolução. Por que tenho as qualificações do corpo principal? Que tipo de pergunta é essa? Você tem a habilidade? Então você é o corpo principal. Estou curioso para saber por que sou eu. Existe algo como uma linhagem para as qualificações do vermelho? É simplesmente aleatório. Aleatório? Você disse? Se as qualificações forem herdadas através da linhagem, o risco será muito grande quando essa linhagem desaparecer. O poder que se manifestou no corpo principal ocorreu por acaso. Ele pensou que havia algo na família. Mas acho que não. Seong Ji-han acenou com a cabeça ao ouvir essas palavras. De qualquer forma, após a evolução da humanidade, ajudarei diligentemente e espalharei a chama sagrada por todo este planeta. Sim, seria melhor depois da evolução do que agora. Dessa forma, o fogo do administrador pode ser absorvido com mais força. Certo, apenas aguente um pouco. Ele não precisa dizer desnecessariamente que não tem intenção de fazer isso quando ainda nem dominou totalmente esse braço. Enquanto Seong Ji-han estava brincando com a mão do administrador por enquanto. Até então é o prazo para dominar este braço. Ele olhou fixamente para o braço direito. Se ele não acender a chama sagrada mesmo depois que a raça evoluir, esse cara provavelmente tentará se rebelar. Se não adquirirmos bônus de evolução na arena para iniciantes, o prazo será adiado. Mas não é como se ele pudesse dizer às pessoas para não receberem bônus de evolução. Se ele agisse assim, esse braço causaria uma confusão perguntando por quê. Por enquanto ele prosseguia com o trabalho. Ele terá que assumir o controle do braço antes que a humanidade evolua para intermediário. Enquanto Seong Ji-han decidiu tocar junto com a música do cara até então. Estou feliz que o corpo principal saiba esperar. O corpo principal anterior estava muito impaciente e arruinou as coisas. O que o Red anterior fez? Exagerou ao tentar alcançar uma conquista e se tornou administrador muito cedo.
Deveria ter prosseguido com o processo adequado. A mão do administrador falou inesperadamente sobre algo. Conquista. Subjugou uma grande constelação antes de se tornar uma constelação. Os olhos de Sang Jihan brilharam com essas palavras. A conquista incrível, que Yggdrasil mencionou. Isso está relacionado a isso? A conquista necessária para se tornar um administrador foi derrotar uma grande constelação antes de se tornar uma constelação? Originalmente, depois de se tornar uma grande constelação, o caminho adequado é reunir poder e esperar. Mas se você alcançar uma conquista que abala todo o universo como o corpo principal anterior subjugando uma grande constelação, um novo caminho para se tornar um administrador se abre. Como Red fez isso? A diferença de poder deve ter sido imensa. Simples. Era mais forte que a grande constelação. Ah, entendo. A resposta foi simples pela primeira vez. Seong Jihan respondeu assim e pensou na incrível conquista. Yggdrasil disse que se eu conseguir isso, ele me recomendará como administrador temporário. Alcance uma conquista incrível. Torne-se um administrador temporário e edite a humanidade, como disse Yggdrasil. Ele não tinha intenção de seguir totalmente essas palavras, mas ainda queria descobrir o método em si. Inesperadamente, ele conseguiu encontrar uma dica sobre a incrível conquista das mãos de Red. No entanto, posso derrotar uma grande constelação. Seong Jihan examinou sua própria condição. Nesse nível, ele poderia lidar até mesmo com constelações de alto nível. Mas as grandes constelações eram oponentes de uma classe diferente. Além disso, onde posso encontrar esses caras? As grandes constelações que Seong Jihan conhecia agora eram duas: Senhor Dragão e Rei Sol. Mas o paradeiro do Rei Sol era desconhecido. E embora Dragon Lord fosse sua constelação patrocinadora, não pude ser convocado ao covil dele porque não sou uma constelação. A grande constelação, Senhor Dragão, está tentando convocar o jogador ao seu covil para obter patrocínio completo. O jogador Seong Jihan não conseguiu obter a qualificação, constelação, e não é elegível para responder à convocação da grande constelação. Seong Jihan relembrou as mensagens do sistema que tinha visto antes. No final, com isso, seja o Senhor Dragão ou o Rei Sol. É uma situação em que é difícil enfrentá-los e desafiá-los. Por enquanto, eu deveria estar satisfeito em encontrar uma pista para essa conquista. Depois de organizar seus pensamentos assim, Sang Jihan tocou seu rosto rachado. O processador vazio absorvido em seu rosto ainda estava em um estado muito estável. Ainda assim, por enquanto, os dois não explodirão imediatamente. Depois de terminar sua inspeção assim, Seong Jihan saiu da sala de treinamento novamente. E o que ele viu ao voltar para casa não foi outro senão: ok, você, saiba que é graças à ceia. Eu não me importo onde você mora. Apenas não apareça na minha frente. A comoção do divórcio se desenrolando em casa. Então vamos prosseguir com o processo de divórcio assim. Isso é, o fim? Seong Jihan ignorou Yoon Sea, que queria que ele mediasse esta situação e... O dono da arena me fez uma proposta. Trouxe à tona a história sobre a arena do iniciante.